Hello. What a beautiful morning to be a part of your gathering. Que linda manhã para se poder fazer parte, né, desse ajuntamento de vocês. To get to pray together for our brothers and sisters in Syria and Yemen. E poder orar pelos nossos irmãos e irmãs, né, que se reúnem na Síria, no Iêmen. To get to pray for Yusuf and his family as we did. Nosso grupo orou pelo Yusuf e a família dele. And to know that you're going to continue as a church to keep part of your focus on the persecuted church. E é bom saber que como igreja vocês vão continuar orando por essas famílias, né, perseguidas. It's encouraging and challenging. Isso é encorajador, isso é desafiador. And it causes me to think about other ways and things that we can do as a church back in the United States. Isso me faz parar e pensar sobre quantas coisas nós podemos fazer, né, lá nos Estados Unidos também. And I want to share with you some thoughts from Scripture. Essa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos da Escritura About persecution sobre perseguição in the kingdom of heaven. e o reino dos céus. What Jesus had to say about it. E o que Jesus tem a dizer a respeito disso. And what the letters we have from the apostles have to say about this reality of persecution as Christians, as the church. E o que as cartas dos apóstolos, né, têm a dizer sobre essa realidade, sobre a perseguição da igreja. And my hope is that what I share will provide continued encouragement and guidance. A minha oração é que à medida que eu compartilho, isso possa prover encorajamento e direção para vocês. As we pray for our brothers and sisters who are suffering for Christ. Assim como nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem, né, por sua fé em Cristo. And as we ourselves face decisions and situations where we may face persecution. E também por nós, que encaramos no dia a dia situações em que nós devemos ser corajosos na nossa fé. Talvez enfrentemos perseguições. And so, with that, Então, com isso em mente, let's consider vamos considerar a few things algumas coisas in order that we might be better prepared and a better encouragement to our brothers and sisters. para que nós possamos sermos mais preparados para ser um encorajamento para os nossos irmãos e irmãs. And the first thing that we should know and understand is that Jesus, our Lord, predicted persecution. A primeira coisa que eu quero dizer é que Jesus, o nosso Senhor, ele predisse sofrimento, perseguição. From the very beginning, he told his disciples, which includes us, that persecution would come. Desde o início, Jesus falou aos seus discípulos que onde nós também estamos inclusos de que perseguição viria. He said that he was sending us out as sheep among wolves. E ele fala que ele estaria nos enviando como ovelhas no meio dos lobos. Right? That we will be, in many times, in many ways, targeted. Para que nós pudéssemos ser de várias formas e muitas oportunidades alvos. He said, brother will deliver brother over to death. E ele fala, um irmão entregará o outro irmão à morte. And the father his child. E o pai vai entregar o seu filho. And children will rise against parents and have them put to death. E os filhos vão se voltar contra os pais e colocá-los à morte. He said, you will be hated by all for my name's sake. Jesus disse, vocês serão odiados por todos por amor ao meu nome. Right? And then Jesus said in the night before he went to the cross. E aí na noite antes de Jesus ir à cruz, ele disse, right, in the upper room. Ali naquele quarto do andar superior. He said, if the world hates you, know that it hated me before it hated you. E ele diz aos seus discípulos, se o mundo odiar vocês, lembrem-se que eles odiaram a mim primeiro. Remember the word that I said to you. E lembrem-se das palavras que eu disse a vocês. A servant is not greater than his master. O servo não é maior do que o seu senhor. If they persecuted me,
they will also persecute you. Se eles perseguiram a mim, eles também vão perseguir vocês. Right? So Jesus predicted that persecution from the world would be part of the experience for the believer. Então Jesus ele já predisse que a perseguição do mundo faria parte da vida cristã. The world hates Jesus, O mundo odeia Jesus. and so the world will hate his followers. Então o mundo vai odiar os seus seguidores também. What is the world? E o que é o mundo? The world, and this is important, Isso é muito importante. the world is a system. O mundo é um sistema. It's a system that takes human beings captive and deceives them. É um sistema que pega seres humanos e os leva cativos e os engana. It takes human beings captive and makes them slaves. Então esse sistema ele leva os seres humanos cativos e os torna escravos. Right? It's the fallen systems and institutions and ideas of the world São as instituições, ideias, ideologias do mundo, né, caído, ruled by the enemy, by Satan himself. que é governado por Satanás. Right? And that is our true enemy. Então esse sim é o nosso verdadeiro inimigo. Right? The people As pessoas who persecute us que nos perseguem, are not the world. elas não são o mundo, They are not the enemy. elas não são o inimigo. They have been taken captive by the enemy, Essas pessoas foram levadas cativas pelo inimigo, just like we once were. assim como nós um dia também éramos. Every one of us. Cada um de nós. Before we were freed by Jesus Christ, we were slaves to the systems of the world. Antes de nós sermos livres por Jesus Cristo, nós também éramos escravos desse sistema do mundo. Now we've been set free. Mas agora fomos libertos. And we've been called to remain in the world and not be of it, E libertos, nós somos chamados para estar no mundo sem ser parte desse mundo. and to save others and to free others Para who que- are enslaved Para que outros agora possam ser livres como nós somos. from the enemy Livres do inimigo and the world over which he rules. e do sistema do mundo que os governa. Right? The same enemy É o mesmo inimigo that deceived Eve in the garden que enganou Eva no jardim do Éden and that led humanity into sin e que levou a humanidade ao pecado and ushered in the fall e os fez entrar, né, os fez cair, and the curse e essa maldição sobrevir. that also included a promise. Isso também inclui uma promessa. To the enemy, God said, Para esse inimigo, Deus diz: I will bring enmity between her offspring and yours. eu trarei inimizade entre a descendência da mulher, You shall bruise him with your heel, e você vai machucá-lo no calcanhar. but he, speaking of Jesus, will Mas crush ele- your head. Falando de Jesus, ele vai esmagar a sua cabeça. And so, when we pray Então, quando nós oramos and when we think about persecution, e quando nós pensamos sobre perseguição, we begin with the realization that Jesus has had the victory. nós começamos com a ideia, nós precisamos começar com a ideia de que Jesus ele tem a vitória. That all persecution, like all suffering, is temporary. E que toda a perseguição e sofrimento é temporário. And it's a part of the mission of the gospel. E é parte da missão do Evangelho. It's a part of going into the world to free those who are enslaved. É parte dessa missão ir ao mundo libertar aqueles que são cativos. And when we work against the work of the enemy, E quando nós nos posicionamos trabalhando contra a obra do inimigo, when we try to free people who are
His, quando nós tentamos libertar essas pessoas que estão debaixo do poder dele, we should expect that the enemy will not let them go easily. nós temos que entender, nós não podemos esperar que o inimigo vai deixá-lo ser livre facilmente. And this is why persecution will come. E essa é a razão porque existe perseguição. So Jesus predicted that persecution would come. Então Jesus, ele predisse essa perseguição virá. And then the apostle Peter, E aí então o apóstolo Pedro, he clarified some important things about persecution. Pedro, ele deixou muitas coisas claras em relação à perseguição. And he says that some persecution should be avoided. E ele diz que algumas perseguições poderiam ser evitadas. In 1 Peter chapter 4, Em 1 Pedro, capítulo 4, beginning in verse 12, começando no versículo 12, he writes, ele, Beloved, ele escreve: amados, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. não se surpreendam quando a perseguição inflamada vier contra você, As though something strange were happening to you. como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Peter is simply repeating the words of Jesus. Pedro, ele está simplesmente repetindo as palavras de Jesus. Right? Jesus predicted it, Jesus predisse, and so we shouldn't be surprised when it comes. então nós não deveríamos estar surpresos quando isso acontecesse. But then he says in verse 15 Mas aí ele diz no versículo 15, something important about persecution, about suffering. algo muito importante sobre perseguição e sofrimento. He says, But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. E ele fala: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. In other words, Em outras palavras, that as followers of Jesus, como seguidores de Jesus, we should be sure nós deveríamos ter certeza that when we are persecuted, que quando nós somos perseguidos, it is for righteousness' sake. isso é por causa da justiça, It is for the sake of the gospel, é por causa do amor ao Evangelho, and not because we are acting in our flesh, e não porque nós estamos agindo na nossa carne, not because we are simply being offensive, não porque simplesmente estamos sendo ofensivos contra as pessoas, not because we are coming in trying to put something on other people não porque nós estamos tentando colocar coisas sobre outras pessoas, that it is not our place to put on them. quando não é o nosso dever, o nosso lugar colocar coisas sobre a vida das pessoas. In particular, among this list of things, Então, em particular, aqui nessa lista de coisas, we understand not suffering as a murderer nós entendemos, né, não sofrer como um assassino, or a thief ou um ladrão, or an evildoer. ou alguém que comete algo ruins, maldosos. We all immediately understand, well, of course, that's not suffering for righteousness. Então, quando nós lemos, a gente entende imediatamente que isso não é sofrer por justiça, certo? But what about a meddler? Mas e sobre se intrometer em negócios alheios? What is this? O que significa And isso? how do we be sure that we're not being persecuted because we're meddling? Porque como nós podemos ter certeza que a perseguição contra nós é porque nós não somos esse tipo de xereta, de intrometidos aqui? You know what this word means? Você sabe o que significa isso? It means to put the expectations of Jesus upon the world and its system and those who don't know Jesus yet. Significa colocar as expectativas, né, que você tem de um cristão sobre pessoas que nem conhecem Jesus ainda. To tell people Quando você diz a uma pessoa, individually or as a group, individualmente ou como um grupo, that they should live as though they're Christians even if they're not. que eles deveriam viver como outros cristãos, mesmo que eles não sejam cristãos. To put the expectations of a disciple
upon people or groups of people who aren't disciples yet. Quando você coloca expectativas que discípulos de Jesus deveriam ter em pessoas que ainda nem conhecem Jesus e não são discípulas de Jesus, In other words, to go beyond the message of the gospel, isso significa que nós estamos indo além da mensagem do the Evangelho. message of freedom in Christ, and Nós- forgiveness of sin. Nós não estamos dando uma mensagem de liberdade no Evangelho e liberdade do To pecado. go beyond the sharing of the good news, Quando a gente passa do compartilhar das boas novas, right? certo? Before a person receives the gift of salvation. Antes de uma pessoa provar do dom, do presente da salvação, It is only once someone has been born again só uma vez alguém nasce de novo, that they can begin to be transformed from the inside out and begin to live a different kind of life. e é só nascendo de novo que alguém pode viver um novo modo de vida, algo novo, de dentro para fora começa a acontecer. And so when we seek to put the expectations of discipleship on unbelievers, Então, quando nós, cristãos, começamos a colocar expectativas, né, sobre pessoas que não conhecem o Senhor e não nasceram de novo, we provoke them to wrath. nós provocamos essas pessoas a ira. And we will bring persecution upon ourselves. Nós vamos trazer perseguição contra as nossas But vidas. this is the kind of persecution that should be avoided. Mas esse é o tipo de perseguição que Pedro nos diz que nós deveríamos evitar. This is not being persecuted for righteousness' sake. Porque isso não é ser perseguido por justiça, por amor. This is being persecuted Isso é ser perseguido for acting out of order. por agir, né, fora da vontade de Deus, And descontroladamente. it's a form of foolishness. Então é uma atitude tola essa. And Paul makes this clear E Paulo ele torna isso muito claro. when he talks about how we should speak to and treat those in the church different from those who are still in the world. Quando ele fala que nós devemos tratar as pessoas, a igreja, de forma diferente das pessoas que estão no mundo. And so there are things that we could be persecuted for that Então- we shouldn't. Então sim, existem coisas que nós podemos ser perseguidos que nós não deveríamos ser perseguidos por essas coisas. And there is a time Então existe um tempo to flee persecution. de fugir da perseguição. Persecution in and of itself is not something that we should be seeking to experience. Ser perseguido não é algo que a gente busca experimentar. Jesus told his disciples, when they persecute you in one town, flee to the next. Jesus ele disse aos seus discípulos: quando perseguirem vocês em uma cidade, vocês fujam para outra cidade. So, at a minimum, that means that persecution in and of itself is not the point. Então, isso nos ensina o quê? Que a perseguição em si mesmo não é o ponto principal. The good, the mission of the gospel is the point. A missão do evangelho é o ponto principal. Following the leading of the Holy Spirit into the work that He has for us, that's the point. Seguir a ordem, o chamado do Espírito Santo que Ele tem para cada um de nós, esse é o ponto. And when we are sharing the gospel, E the good quando news, nós estamos compartilhando o evangelho, as boas novas, when we are actively engaged in the mission of Christ, quando nós todos estamos engajados nessa obra do evangelho de Cristo, if in doing that good thing, e se ao compartilharmos o evangelho e fazermos essa coisa boa, one is persecuted or suffers for it, alguém é perseguido ou sofre por causa disso, this is good. isso é bom, This is part of the work. isso é parte da obra. This is the persecution that Jesus talked about. É essa a perseguição que Jesus fala a respeito. But God will sometimes move His people in the face of persecution. E muitas vezes Deus ele vai mover seu povo enfrentando perseguições. And Jesus also told us not to throw our pearls before swine or give dogs what is holy. Jesus foi quem disse, olha, não atirai pérolas aos porcos. Which means that we need to be careful with the precious truths that God has given us to share. Isso significa que como cristãos nós também devemos ter cuidado com quem nós compartilhamos essa pérola tão preciosa da salvação. The picture that Jesus is painting
A figura que Jesus está pintando is that we shouldn't try to give people things that they are not able to receive. A figura que Jesus está pintando é que nós não deveríamos dar às pessoas algo que elas não sejam capazes de receber. We should not give people, A gente não pode dar às we pessoas, should not try to share with people a gente não deveria tentar compartilhar com as pessoas things they don't want to hear. coisas que elas não querem ouvir. This is the point of what Jesus is saying. E esse é o ponto do que Jesus está falando. What will a pig do with pearls? O que um porco faria com uma pérola? They don't know what to do with pearls. Um porco não sabe o que fazer com uma pérola. And so, the unbeliever, the one who hasn't been born again, Então, o não cristão, aquele que não nasceu de novo, they don't know what to do with the precious and deep meat of God's word. ele não sabe o que fazer com esse alimento rico e profundo da palavra de Deus. Dogs Dogs don't want what is holy. eles não Dogs don't want what is holy, os cachorros eles não querem o que é sagrado, right? certo? Dogs represented the Gentiles. Cachorros representam gentios. In the teaching of Jesus, in the mind of the Hebrew, No ensino de Jesus, na mente de um hebreu, dogs were representative of unbelievers. cachorros representavam não cristãos. They, when shared with the holy things of God, E quando você compartilha coisas santas da parte de Deus, they reject those things. eles rejeitam essas coisas. The things that are for the believer, As for God's people, As coisas que Deus preparou para o seu povo, né, para o cristão, for those who have been born again, para aqueles que nasceram de novo and who are already in relationship with God and in a life devoted to Jesus. e que já estão no relacionamento com Deus e numa vida devotada a Cristo. So, Então, having these things clarified about persecution, quando nós esclarecemos esses pontos sobre perseguição, when we pray quando nós oramos and when we engage in the work of the gospel, e quando nós estamos engajados na obra do Evangelho, let us pray that the persecution our brothers and sisters are experiencing, a gente ora que essa perseguição que os nossos irmãos e irmãs estão enfrentando that it is necessary. seja necessário. And let us pray that they will have wisdom Vamos orar que eles tenham sabedoria in order to avoid all unnecessary persecution. a fim de que possam evitar toda perseguição que não é necessária. Let us pray that they are being persecuted for righteousness, Vamos orar que eles sejam perseguidos por justiça and they are not going beyond what Scripture teaches us that we are to do with the truth that we've been given. e que eles não passem do ponto que a palavra, as escrituras nos dizem que nós deveríamos fazer. And then the third thing, E a terceira coisa, Paul was encouraged by other believers during his persecution. Paulo foi encorajado por outros cristãos durante a sua perseguição. Paul experienced the most severe forms of persecution. O apóstolo Paulo experimentou as formas mais severas de perseguição. And so as we think of Yusuf and other brothers and sisters in Yemen and Syria that we are praying for today, Quando nós pensamos no Yusuf ou outros irmãos e irmãs que oramos hoje a respeito, no Iêmen ou em outras nações, Paul could relate to them. Paulo ele poderia se relacionar a essas pessoas. In 2 Corinthians chapter 11, Em 2 Coríntios capítulo 11, he lists the things that happened to him for the sake of Christ. ele lista algumas coisas que aconteceu com ele por causa do seu amor a Cristo. In verse 23 of verse- 2 Corinthians chapter 11, 2 Coríntios 11, versículo 23, he talks about experiencing far more imprisonments ele fala sobre experiências em prisões, with countless beatings, açoites incontáveis, often near death.
próximo à morte, ele quase foi deixado morto. Verse 24. Versículo 5 24. times I received at the hands of the Jews the 40 lashes less one. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 times I was beaten with rods. 3 vezes fui golpeado com varas. Once I was stoned. Uma vez eu fui apedrejado. 3 times I was shipwrecked. 3 vezes sofri naufrágio. Right? Verse 28. Versículo 28. In danger from rivers, Passei perigo danger from robbers, nos rios de assaltantes, danger from my own people, perigos do meu próprio povo danger from Gentiles, e perigos dentre os gentios, danger in the city, perigos na cidade, danger in the wilderness, perigos no deserto, danger at sea, perigos no mar, danger from false brothers, perigos de falsos irmãos, in toil and hardship, enfrentando perseguição, dificuldades, oposições, through many a sleepless night, por muitas noites sem dormir, in hunger and thirst, com fome e com sede, often without food, e frequentemente sem comida, in cold and exposure, no frio e exposto, and apart from other things, e além de outras coisas, there's the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. havia diariamente sobre mim uma pressão pelo cuidado de todas as igrejas. So Paul knew Então Paulo sabia what it was to experience the sufferings o of Christ. que era experimentar os sofrimentos de Cristo. And in Philippians, E em Filipenses, this letter esta carta that Paul writes que Paulo escreve from prison, da prisão, listen to what he says eu quero que vocês ouçam o que ele diz as an encouragement to us como um encorajamento para nós who, like this church in Philippi, que gosta dessa igreja em Filipos are seeking to partner with our brothers and sisters doing the work of the gospel in other places. e busca compartilhar junto com outros irmãos, participar da obra do evangelho em outros lugares. Paul is writing from a prison in Rome, Paulo escreve de uma prisão em Roma, hundreds of miles away, a milhares de quilômetros de to distância, his brothers and sisters in another city called Philippi. a seus irmãos e irmãs nessa outra cidade chamada Filipos. And he writes this to them from prison. E ele escreve isso para eles da prisão. I thank my God in all my remembrance of you. Eu agradeço a meu Deus em tudo que eu lembro de vocês. Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. And listen to why. Why does he have joy? E agora escutem por que ele tem alegria. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. And look at verse 18 of chapter 1. Olha o versículo 18 do The capítulo 1. the very end of it. O final do versículo He 18. says, yes, and I will rejoice. Ele fala assim, e eu me alegrarei. Why? Por quê? For I know that through your prayers Porque eu sei que através and the help of the Spirit of Jesus Christ, das suas orações e da ajuda de this will Jesus turn out Cristo, for my deliverance. isso vai acabar me trazendo a liberdade. Wow. Uau! Paul understood Paulo entendeu the power of the prayers of his brothers and sisters. o poder da oração dos seus irmãos e das suas irmãs. He knew that it was by their prayers Ele sabia que era através da oração that deles the Holy Spirit would work que o Espírito Santo iria trabalhar and would strengthen him. e iria fortalecê-lo. And he believed ultimately free him E, from his chains. e ele crê que acabaria culminando na sua libertação daquelas cadeias. At the end of Philippians in chapter 4, E no final de Filipenses, no capítulo 4, he writes ele escreve, that verse 14, or verse 10, sorry. versículo 10, I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Verse 14, yet it was kind of you to share my trouble. Versículo 14, apesar disso, vocês foram
fizeram bem em participar das minhas tribulações. And you, Philippians, yourselves know that. Como vocês sabem, Filipenses, né, nos seus primeiros In the dias, beginning of the gospel, nos primeiros dias do when I left Evangelho, Macedonia, quando eu parti da no church Macedônia, entered into partnership with me in giving and receiving except you only. nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto Even in vocês. Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, Not that I seek the gift, mas duas. Não, quando eu tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, but I seek the fruit that increases to your credit. mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Apply these words of Paul to us. Vamos aplicar essas palavras de Paulo a nós. We are like the church in Philippi, Nós somos como a igreja em Filipos. praying for and wanting to encourage our brothers and sisters being persecuted in another part of the world. Uma igreja que ama Jesus e quer fazer parte dessa missão de Deus em levar o evangelho a pessoas em outras partes do mundo. Knowing because of the example of Paul E nós sabemos, por causa do exemplo de Paulo, that our prayer que as nossas orações, is part of Elas- the work of the gospel. elas são parte dessa obra do evangelho. Our prayers bring encouragement. As nossas orações, elas levam encorajamento. Our prayers move the hand of God. As nossas orações movem as mãos de The Holy Deus. Spirit is moved by the prayers of His people. O Espírito Santo, ele é movido através da oração do povo de Deus. As we pray E então, enquanto nós oramos, in line with the will of God, de acordo, né, com a vontade de Deus, understanding what Jesus said, entendendo o que Jesus diz right? In the Sermon on the Mount, no Sermão do Monte, when He described the virtues of the kingdom quando ele descreve as virtudes do reino and the kind of life that is blessed, e o tipo de vida que é abençoada, the kind of human being that is fulfilled, o tipo de ser humano que é satisfeito. when we have fully entered into the kingdom of heaven, this is what we will be like. Então, quando nós entrarmos completamente no reino dos céus, é dessa maneira que vai ser. While still on this earth, Mas nós ainda estamos nesta terra. having become more and more like Christ. Nós estamos nos tornando cada dia mais parecido com Cristo. What does Jesus say this person will be like? Como que Jesus diz que essa pessoa será? Blessed Abençoada. are the humble, Bem-aventurado é o humilde, right? For theirs is the kingdom of heaven. porque deles é o reino dos céus. Blessed are those who mourn, who are compassionate. Bem-aventurados que choram, né, porque serão consolados. Blessed are the meek, Bem-aventurado o manso, the self-controlled. aquele que tem domínio próprio. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Blessed are the merciful, Bem-aventurado o misericordioso, the patient, o paciente, the kind. o bondoso. Blessed are the pure in heart, Bem-aventurado é aquele que tem o coração puro, the innocent. o inocente. Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados pacificadores. And most relevant, and the final and pinnacle of this description. O mais relevante e aquele principal dessa passagem. Blessed are those who are persecuted for righteousness' Bem-aventurados sake, aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça, for theirs is the kingdom of heaven. porque deles é o reino dos céus. Blessed are you when others revile you Bem-aventurados serão vocês quando outros vierem contra vocês and persecute e you perseguirem and utter all vocês kinds of evil against you e falsely falarem todas as coisas falsas e calúnias contra on vocês my account. por causa de mim. Rejoice Regozijem-se, and be glad, sejam gratos, for your reward is great in heaven. porque a sua recompensa é grandiosa nos For céus. so they persecuted the prophets Porque da who were mesma before you. forma eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. And so when we pray for the persecuted, Então, quando nós oramos pelos perseguidos,
we recognize nós reconhecemos that they are among the blessed. que eles estão entre os bem-aventurados. That to be persecuted is to be counted among the precious. E que ser perseguido é ser considerado por Deus entre os preciosos. To look beyond this life to the next. Aqueles que vivem além dessa vida, de olho na próxima. Beyond the visible to the invisible. Aqueles que vivem acima do visível, eles vivem o invisível. And that we have the opportunity to rejoice and be glad. E que nós temos essa oportunidade de nos regozijar e sermos felizes. For the joy of the Lord is our strength. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. And the peace that passes understanding is our promise. E a paz que excede todo o entendimento é a nossa promessa. Even in the face of suffering and persecution. Mesmo ao encarar perseguição e sofrimento. Which reminds me of the story of Richard Wurmbrand. Isso me lembra da história do Richard Wurmbrand. Yep, Richard Wurmbrand, who founded Voice of the Martyrs. Ele é o fundador da Voz dos Mártires. One other organization like Open Doors. É uma outra organização, assim como a organização Portas Abertas. That is shining light and giving a voice to the persecuted church. É uma organização que dá voz à igreja perseguida. Pastor Wurmbrand was a pastor in Romania. E esse pastor, ele era um pastor na Romênia. Under communist Russia. Debaixo de um governo comunista, né, opressor. Right, during the time of the USSR. Na época da União Soviética. And he experienced tremendous persecution as a pastor. E ele experimentou uma perseguição tremenda como pastor. But he shares the story of one of many times. Mas ele conta essa história, né, uma de muitas vezes. When in the midst of the worst torture. Quando no meio de uma tortura severa, where he was being hung upside down, ele estava sendo pendurado de cabeça para baixo, beaten, foi açoitado, forced to eat his own feces, ele foi forçado a comer suas próprias fezes. That Jesus came to him. E aí foi ali, Jesus veio até ele. In the place of his mind. E em algum lugar na sua mente. And he took him by the hand. E o segurou pela mão. And he led him away from his own body. E ele levou esse homem para longe do próprio corpo dele. To a place of peace. E ali onde ele estava com Jesus era um lugar de paz. Because he knew that he couldn't take the torture that he was experiencing. Porque ele sabia que ele não era capaz de suportar a gravidade da tortura que estava sendo aplicada contra o corpo dele. And I believe that this is part of what Jesus meant. E eu acredito que isso é parte daquilo que Jesus quer dizer. When he called us. Ele nos chama. And he said, all power and authority has been given to me. E ele nos diz, todo poder e autoridade me foi dado. Go therefore. Portanto vão. And make disciples of all nations. E façam discípulos de todas as nações. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And then teaching them to observe all that I have commanded you. E os ensinando a guardar tudo que eu ensinei a vocês. And yes. E sim, this will bring persecution. E sim, isso vai trazer perseguição. There will be suffering. Vai haver sofrimento. You will sometimes be tortured. Vocês às vezes serão torturados. But the last thing, what does he say? Mas a última coisa que Jesus diz o que é? But lo, mas olha, I am with you always. Eu estarei com vocês sempre. I'm with you always. Eu estarei sempre com vocês. To the end of the age. Até o final, a consumação dos séculos. Until he returns. Até a sua volta. Jesus is with us. Jesus está conosco. And he is with the persecuted. Isso nos torna dignos de sermos perseguidos. In a profound and special way. Do modo profundo e muito especial. As we pray
Então, ao nós orarmos, nós oramos o coração de And when we Cristo. face that moment ourselves, Que quando nós, eu e você, estivermos enfrentando esse momento pessoalmente, when we know quando nós soubermos that proceeding in what we have to do, que para nós cumprirmos aquilo que o Senhor nos mandou fazer and what we have to say e dizer o que temos que dizer for the sake of Christ, por amor a will Cristo, bring persecution, isso vai trazer perseguição. we can cling to that promise Nós podemos nos agarrar a essa for promessa ourselves. para nós mesmos. Jesus is with us. Jesus está conosco. He will never leave us, Ele nunca vai nos deixar. and He will never forsake us. Ele nunca vai nos abandonar. Amen. Amém? Amém. Why don't you pray? Amém. Close us. Vamos ficar de pé, queridos, então, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, Deus, que o Senhor nos enviou. Tua palavra, Deus, ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia. Eu te louvo pela vida do Justin, Senhor, abençoa o pastor Justin, abençoa a Kari, abençoa esse tempo que eles estarão conosco, Senhor, aqui no Brasil, ali na conferência, Senhor, ministra também aos seus corações, ministra a sua família, Senhor, e a sua igreja. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua bondade nesse culto, Deus. Um culto especial para nós, Deus, onde nós meditamos, oramos, Senhor, e recebemos, Senhor, da tua parte. Senhor, fortalece a tua igreja, Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor. Que a nossa fé seja inabalável, Jesus. Eu oro, Senhor. Faz a fé do teu povo inabalável. Faz a fé dessa igreja uma fé inabalável. Senhor, que nós tenhamos momentos particulares contigo, Senhor. Que nós possamos receber da força e da ministração do teu Espírito Santo. Possamos ouvir, Deus, onde nós podemos compartilhar do Evangelho, onde nós podemos, Senhor, falar do teu amor. Nos guia, Espírito Santo de Deus. Nos capacita, Senhor, a cumprir essa missão, Senhor. O Senhor poderia enviar anjos para falar do teu amor, mas o Senhor chamou a tua igreja a essa missão. Senhor, o Senhor chamou a nós que experimentamos da graça, que experimentamos do novo nascimento, Senhor, para compartilhar essa boa notícia, Senhor, do perdão dos pecados, Senhor, da vitória sobre a morte, da vitória sobre o inferno, Senhor. Nós somos abençoados, Senhor. Nós somos mais do que felizes, Senhor. Bem-aventurados somos nós, Senhor. Então eu oro, Deus, eu oro que nós respondamos a esse chamado, Deus, que nós não possamos limitar o ide do Senhor. Alcança nossos familiares, alcança nossa casa, alcança nossa família, alcança os nossos vizinhos, alcança esse bairro, Deus. Eu creio que o Senhor colocou essa igreja aqui com um propósito, Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas, Senhor. Alcança essa cidade, alcança a Baixada Santista, Senhor. Alcança São Vicente, Santos, Praia Grande, Guarujá, Deus, Cubatão, Senhor. Alcança, Senhor. Oh, meu Deus, nós clamamos, Senhor, clamamos ao Senhor. Ó Deus, nós confiamos que o Senhor vai nos usar grandemente como um farol, o farol no mar escuro, Senhor, para dar, Deus, direção aos perdidos, Senhor. Ah, meu Deus, obrigado, Jesus, por esse privilégio, Senhor. Ser amado por Deus, escolhido por Deus, para brilhar a luz de Deus no mundo de trevas, caído e doente, Senhor. Senhor, fortalece-nos, abençoa-nos, Deus, e continua a nos direcionar. Nós oramos em fé e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.